Em uma época de opressão e desespero, quando os filisteus dominavam o povo de Israel, surgiu um herói inesperado, dotado de uma força sobrenatural e um destino cheio de desafios. Seu nome era Sansão. Desde o nascimento, ele foi escolhido por Deus para ser um nazireu, dedicado a uma missão especial: libertar Israel dos seus inimigos. Sua vida foi marcada por feitos extraordinários, aventuras épicas e uma força inigualável que nenhum homem poderia conter. Sua jornada é repleta de reviravoltas, onde vitória e tragédia andam lado a lado, e no fim, um último ato de sacrifício fizeram dele uma das figuras mais lendárias da história da Bíblia. Ainda jovem e cheio de vigor, viajava pelo caminho de Tímina, uma cidade dos filisteus, em busca de sua futura esposa. Ele caminhava pelos vales e colinas, cercado pela beleza selvagem da terra. O sol ardia forte no céu e o ar estava pesado, com o perfume das vinhas ao redor. De repente, do meio das sombras das árvores, um leão jovem e feroz surgiu. O animal rugiu, lançando-se contra Sansão com velocidade e fúria, pronto para despedaçar sua presa. Os olhos do leão brilhavam, com a fome e o instinto de caça, e a força da fera era visível em cada movimento de seus músculos. Porém, naquele momento crítico, algo extraordinário aconteceu. O Espírito do Senhor desceu sobre Sansão com poder, e ele foi feito uma força sobrenatural. Sem hesitar, sem medo ou dúvida, o Sansão avançou contra o leão. Não havia espada, não havia lançamentos, apenas suas próprias mãos. Mas isso era tudo que ele precisava. Com uma destreza e força, além da compreensão humana, os poderosos braços do jovem juiz se fecharam em torno do corpo da fera, e com uma força que só poderia ser atribuída a Deus, ele rasgou o leão ao meio, como quem parte um cabrito. O rugido da fera foi sufocado em segundos. Ao se levantar, ofegante, Sansão olhou para o corpo do leão caído ao chão. Seu coração batia rápido, mas não de medo, e sim de reverência pela força que lhe foi concedida. Ele limpou as mãos, respirou fundo e continuou sua jornada, como se nada tivesse acontecido, sem contar nada para ninguém. Dias depois, ao passar pelo mesmo caminho, Sansão encontrou o corpo do leão, mas, para sua surpresa, algo havia mudado. Dentro da carcaça do leão, as abelhas fizeram uma colmeia, e dali saíram mel, puro e doce. Ele recolheu o mel e provou um pouco, saboreando sua doçura. Pegou um pouco mais para seus pais, sem revelar-lhes de onde vinha. Naquele momento, a vida de Sansão foi marcada não apenas por sua força, mas também pela lição que aquele encontro com o leão lhe ensinou, que até da morte e da destruição, algo doce e inesperado pode surgir. O leão derrotado foi o símbolo de sua própria jornada, cheia de desafios, mas também de momentos inesperados de provisão e graça. Após o impressionante evento de rasgar um leão com suas próprias mãos, Sansão atrapalhou sua vida, como se o evento fosse um detalhe esquecido. No entanto, o destino continuaria a fazer uso desse momento, que logo se revelaria mais significativo do que parecia. Sansão estava no meio de sua jornada para se casar com sua mulher filisteia em Tímina. Durante a festa de casamento, Sansão decidiu fazer uma aposta com seus colegas filisteus. Com um sorriso sagaz, ele propôs o desafio.
Vou propor um enigma para vocês. Se puderem resolvê-lo dentro de 7 dias da festa, darei cada um de vocês uma túnica e uma roupa de gala. Mas se não conseguirem, então vocês me darão 30 túnicas e 30 roupas. Os jovens filisteus, confusos, mas confiantes de sua própria esperança, aceitaram o desafio. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. O enigma intrigava profundamente os questionados. Eles se entreolharam, tentando entender o significado por trás das palavras enigmáticas. Durante dias, os jovens se reuniram, debateram, especularam sobre o que aquilo poderia significar. No entanto, nenhum deles chegava perto da solução. À medida que os dias passavam e o prazo final se aproximava, a frustração dos filisteus crescia. Desesperados, eles recorreram à esposa de Sansão, ameaçando-a severamente, para que ela descobrisse a resposta do enigma. Temendo por sua vida e pela de sua família, a mulher implorou a Sansão que lhe contasse. No início, Sansão resistiu, dizendo que nem mesmo seus pais sabiam uma resposta, mas as insistências e as lágrimas de sua esposa foram persistentes. Sansão, incapaz de suportar mais a pressão, cedeu. Ele revelou a ela o significado do enigma, o mel que ele havia encontrado dentro da carcaça do leão que matara. O comedor era o leão e a doçura era o mel. Assim que obteve a resposta, a esposa de Sansão correu para contar aos jovens filisteus no 7º dia do banquete. Pouco antes do pôr do sol, os jovens se aproximaram de Sansão. O que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte que o leão? Eles disseram, revelando a solução do enigma. Sansão, percebendo de imediato que sua esposa havia traído, respondeu amargamente: se não tivesses lavrado com a minha novilha, não terias descoberto o enigma. Furioso pela traição e pela desonestidade dos filisteus, Sansão saiu da festa. Ele passou até a cidade de Ascalon, onde matou 30 homens. Tirou suas roupas e voltou para entregar as vestes aos que tinham resolvido o enigma. No entanto, o ressentimento por aquela traição marcou o coração de Sansão. Após a traição durante o enigma do mel e a humilhação que sofreu, Sansão voltou para casa, mas a raiva contra os filisteus fervia em seu coração. O ressentimento só aumentou quando ele descobriu que seu sogro, pensando que Sansão não mais queria, deu sua esposa em casamento com outro homem. Sentindo-se traído e desonrado, Sansão jurou vingança contra os filisteus, prometendo que faria algo para atingi-lo duramente. Ele teve uma ideia ousada e devastadora. Em sua busca por vingança, Sansão vagou pelos campos e capturou nada menos que 300 raposas. Foi um feito difícil e inusitado, mas Sansão, com sua força e determinação sobrenatural, conseguiu capturá-las. Ele ainda reuniu tochas, amarrando 2 a 2 nas caudas das raposas. Quando tudo estava pronto, ele acendeu as tochas e soltou os animais no campo dos filisteus. As raposas, desesperadas e em pânico, correram pelos campos dos grãos, arrastando as tochas acesas. O fogo se acendeu rapidamente pelos trigais que estavam prontos para a colheita, incendiando tudo ao seu redor. O vento soprava forte, alimentando as chamas, que logo se alastraram para os vinhedos e olivais, destruindo as plantações e causando um caos absoluto. Enquanto as chamas consumiam as colheitas, os filisteus ficaram em desespero. Seus campos foram destruídos diante dos seus olhos. O fogo rugia alto, iluminando o céu, evoluindo o que antes era terra fértil, em cinzas e destruição. Homens correram, tentando conter as chamas, mas eram inúteis. A devastação era completa. Quando os filisteus souberam que Sansão havia sido o responsável por esse ato devastador,
sua ira foi imensa. Eles se reuniram para tentar descobrir o motivo de tal vingança. E ao saberem que o sogro de Sansão havia dado sua esposa a outro homem, retornou sua fúria contra ele e sua família. No ato cruel, os filisteus queimaram vivo o sogro de Sansão e sua filha, a esposa que ele tanto amava. Quando Sansão soube do que os filisteus haviam feito, sua fúria, que já era intensa, se transformou em um desejo de vingança ainda maior. Ele não descansaria até punir os filisteus por suas crueldades. O ato de incendiar as colheitas foi apenas o início de uma guerra pessoal que Sansão travaria contra seus opressores. Após os filisteus descobrirem que Sansão havia incendiado suas colheitas, eles decidiram capturá-lo para vingar-se. Os homens de Judá, temendo represálias, entregaram Sansão aos seus inimigos, amarrando-o com cordas fortes e levando-o aos filisteus. Quando Sansão foi entregue, os filisteus gritaram de triunfo, achando que finalmente tinham capturado. Mas naquele momento, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Sansão. Com um movimento de força sobrenatural, ele rompeu as cordas, como se fossem fios queimados. Olhando ao redor, viu no chão a queixada de um jumento e, sem hesitar, pegou-a como uma arma. Com essa ferramenta simples, extraída do chão, Sansão atacou os filisteus. A batalha foi terrível, mas a força de Sansão foi imparável. Ele avançou sobre seus inimigos com uma queixada em mãos, derrubando um por um, até que 1000 filisteus jaziam mortos ao seu redor. Ao terminar, exausto, mas vitorioso, Sansão olhou para a queixada e declarou com um sorriso triunfante: "Com a queixada de um jumento, matei 1000. Aquele momento se tornou lendário, não apenas por sua força, mas pelo fato de Sansão ter usado algo tão simples para realizar um feito tão extraordinário. Em uma noite escura, Sansão foi até Gaza, uma cidade filisteia, e lá se deitou com uma mulher. Quando os habitantes de Gaza souberam que Sansão estava na cidade, planejaram cercá-lo e atacá-lo ao amanhecer. Eles trancaram as fortalezas da cidade, acreditando que ele não iria atacar. Porém, à meia-noite, Sansão declarou que não seria capturado. Ele caminhou até os enormes portões de Gaza, cercado por pesadas travas de ferro. Com uma força sobrenatural, ele arrancou os limites, incluindo as dobradiças e os batentes dos muros da cidade, levantando-o sobre os seus ombros. Sansão carregou até o topo de uma colina próxima, em Hebrom, como se fosse nada mais do que um fardo leve. Com esse feito, ele não apenas escapou, mostrando que nem mesmo os portões de sua cidade podiam contê-lo. Sansão, apaixonado por Dalila, passou a confiar nela, sem saber que ela havia sido subornada pelos líderes filisteus para descobrir o segredo de sua força. Várias vezes, Dalila o pressionou para revelar esse segredo, mas Sansão, desconfiado, sempre dava as respostas falsas. Ele disse que sua força seria enfraquecida se fosse amarrado com cordas novas ou tecidas em seu cabelo. Mas sempre que os filisteus tentassem capturá-lo, Sansão rompia as cordas e as amarras. Desesperada, Dalila continua a insistir, chorando e acusando Sansão de não confiar nela. Finalmente, após muita pressão, ele cedeu e revelou seu verdadeiro segredo. Sua força vinha de seu voto de Nazireu, e se seu cabelo fosse cortado, ele se tornaria fraco, como qualquer outro homem. Dalila esperou até que Sansão adormecesse em seu colo. Com ele adornado, ela chamou um homem para cortar suas 7 tranças. Quando os filisteus chegaram,
Sansão tentou reagir, mas sua força havia desaparecido. Capturado, ele foi levado pelos filisteus, que o cegaram e o aprisionaram, traído por aquela que ele amava. Após ser traído por Dalila, Sansão foi capturado pelos filisteus, que o cegaram e o levaram como prisioneiro para Gaza. Lá, eles o colocaram para trabalhar, girando um moinho como escravo. Durante esse tempo, o cabelo de Sansão, que havia sido cortado, começou a crescer novamente, mas os filisteus, desconfiantes de que sua força estava perdida, o travavam como um despojo de guerra. Certo dia, os filisteus organizaram uma grande celebração no templo de Dagom, seu deus, para agradecer pela captura de Sansão. O templo foi lotado com milhares de filisteus, incluindo seus líderes e nobres, todos se reunindo para zombar de Sansão e louvar Dagom por sua vitória. Durante a festa, decidiram trazer Sansão para diverti-los, exibindo-o como um troféu de sua vitória. Cego, humilhado, Sansão foi levado ao templo, onde o ridicularizavam. Mas, enquanto estava no meio da multidão, Sansão pediu ao jovem que o guiava que o levassem até as colunas principais que sustentavam o templo. Ele se apoiou nas duas grandes colunas e, em um último ato de fé, ele orou ao Senhor, pedindo que sua força fosse restaurada, para que ele pudesse vingar-se dos seus inimigos. Com uma força renovada, Sansão empurrou as colunas com todo o seu poder e força. As colunas cederam e o templo inteiro começou a desmoronar, enterrando todos que estavam lá dentro, incluindo os líderes filisteus. Sansão morreu junto com seus inimigos, mas naquele ato final de sacrifício, matou mais filisteus em sua morte do que durante toda a sua vida. Assim, Sansão destruiu o templo de Dagom e cumpriu sua missão de libertar o povo de Israel dos seus opressores, os chamados filisteus. Obrigado por ter assistido até aqui. Se curte uma história, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Valeu, historiador!